Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo para refletirmos sobre a vida que a gente tem e sermos gratos, né? Gratos por acordar, gratos pela nossa família, gratos pela chuva, pela natureza, pelo sol, pela alegria e até pelas tristezas. Por que sermos gratos pelas tristezas, pelas coisas que não saem do jeito que a gente quer? É simples, porque quando enfrentamos as dificuldades, aprendemos a olharmos mais para nós e a nos reconhecermos melhor e nos capacitarmos a ser pessoa mais forte. É verdade, a crise nos torna pessoas mais fortes, mais conscientes do nosso papel no mundo, dessa dádiva que é a vida, né, que nos foi concedida. Hoje, para falar sobre o equilíbrio entre carreira e bem-estar. Olha que tema, gente, equilíbrio entre carreira e bem-estar. Desafios e estratégias. Novamente, eu estou aqui com a doutora Neise Ferreira. Ela que é psicóloga clínica, é da paróquia Santa Luzia de Nova Iguaçu, compõe o time do programa Viver Bem e também compõe a equipe, o time do Grupo Plural de Psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E sim, nós temos um grupo aqui que é coordenado, assistido pelo Bispo Auxiliar Dom Antônio Augusto, que nos acompanha mensalmente. Temos reuniões mensais. E você pode nos conhecer, mesmo que não sejam psicólogos. Nós estamos sempre de braços e corações abertos para recebê-los aqui no grupo de psicólogos que acontece uma vez ao mês. Gente, a nossa agenda já está disponibilizada no Instagram do Grupo Psicólogos Católicos e também no Facebook. E se tiver dúvidas, pode ligar aqui para a rádio, que toda a equipe tem essa informação também. Nossa próxima reunião será na última terça-feira de março, dia 26. Então, você é nosso convidado para conhecer aqui ao grupo dos psicólogos que são católicos. As nossas reuniões acontecem de 15 às 17 horas, sempre com um tema bem atual da psicologia e, claro, embalados na nossa fé, na nossa catolicidade. Hoje, com a doutora Neise, aqui eu quero dar a boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Sônia. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes da Rádio Catedral. E o grupo faz parte da minha vida, né? Eu, quando estive aqui com vocês há quase 10 anos atrás, numa das palestras do grupo, me despertou o desejo de migrar de volta para a clínica, que sempre foi minha paixão. Quando eu escolhi a psicologia, eu escolhi pela atuação clínica, mas atuei mais de 20 anos em RH e o despertar para esse desejo de retornar à clínica foi através de uma reunião. Que bonito! Né, do grupo de psicólogos. Então, eu sou Neise, sou psicóloga com uma formação em EMDR, que é uma abordagem psicorporal, e tenho especialização em recursos humanos e venho aqui de braços, corações, sempre muito abertos a cada um dos convites feitos, porque sei que sou muito bem recebida. E seu CRP, Neise? Meu CRP 0516972. E hoje
Eu quero também convidar a todos vocês, ouvintes da nossa amiga Rádio Catedral FM 106.7, a participarem aqui do programa e, claro, enviando suas perguntas, sugestões de temas, novos assuntos, ou até tirando suas dúvidas através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E também quero convidá-los a serem nossos seguidores no Instagram. Nosso Instagram é PGM Viverbem. Tudo junto, PGM Viverbem. Nos siga lá e nos acompanhe, dando sugestões pelo direct, dando alguns temas para que a gente abordemos aqui no programa. Afinal, o nosso programa Viver Bem existe porque você existe. Nos dá essa audiência em todos os domingos. Você que está no seu trabalho, você que está no seu almoço de família, ou você que ainda está levantando. Tem muita gente que aos domingos dormem até tarde, né? E muitas das vezes almojanta. Né? Faz uma refeição só, toma o café da manhã 2 horas da tarde, né? Se permite. E é muito bom fazer isso. E viver vale sempre a pena, não é mesmo? Então vamos falar de equilíbrio, vamos falar de carreira, vamos falar de bem-estar. É isso. Doutora Neise, para começar, o que é bem-estar? Bem-estar é exatamente o que você está falando. É o equilíbrio das nossas forças, né? É o equilíbrio emocional, é o equilíbrio físico, é o equilíbrio mental, é nós estarmos com todas as nossas áreas da vida em harmonia. E isso parece muito simples, mas requer cuidado, requer atenção. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Como estruturar a nossa vida, mudar o nosso olhar, nos sensibilizar para essa necessidade de equilíbrio. Isso faz toda a diferença quando nós pensamos em felicidade. O que é felicidade? É nós estarmos bem naquele momento, é estarmos presentes, corpo, alma, coração, estarmos bem aonde nós estivermos, fazendo com consciência o que tivermos que fazer, e isso se estende para todas as áreas da nossa vida. O bem-estar é essa leveza, essa harmonia, esse equilíbrio que a gente busca sempre, né? É isso. E por falar em equilíbrio, me lembro muito da orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde, onde ela nos desperta, né? Nos atenta a nós, principalmente profissionais da saúde mental, em que bem-estar, né, da pessoa humana é estar de fato em equilíbrio em todas as nossas dimensões. Quais são essas dimensões? Gente, anotem aí: dimensão psíquica, psicológica, né? Dimensão física, biológica, dimensão social, a convivência com o outro em nossa sociedade, e também, principalmente, a dimensão da espiritualidade. Olha que bacana! Então, estarmos em sintonia, equilibrado nestas dimensões, nos tornam pessoas com bem-estar. Não é isso? O ser humano é um ser biopsicossocial. Social e espiritual. Sim, não podemos esquecer que a pessoa, é verdade. O ser humano, o ser homem, ele se torna pessoa, segundo a visão antropológica frankliana, é quando ele está com essa espiritualidade, essa dimensão noética bem exercida. Então, gente, dimensão noética e espiritualidade não tem a ver com religião. Todos nós, pessoas humanas, temos a nossa espiritualidade, independente do credo. Claro. Então,
voltando ao tema, que é equilíbrio entre carreira e bem-estar, desafios e estratégias. A pergunta que chega é: o que é ter bem-estar no trabalho? Veio da produção. Bem-estar no trabalho. Bem-estar no trabalho tem a ver com nós estarmos em harmonia com o que nós estamos nos propondo a fazer, que aquilo nos atenda, nós nos sintamos úteis, saibamos do nosso valor profissional, da contribuição que nós podemos ofertar e também do que aquele ambiente, do que aquele trabalho pode nos agregar. Então, quando nós falamos em bem-estar no trabalho, nós falamos em várias vertentes, em várias faces, que tem a ver com o propósito de vida, que tem a ver com os nossos sonhos, que tem a ver com a realização de tarefas que sejam percebidas por nós como sendo significativas, valorosas, que nos tragam um resultado não só de metas alcançadas, mas um resultado de satisfação pessoal também. Perfeito, né? E ter bem-estar no trabalho só contribuindo, na verdade, né? Nem complementar, porque a doutora Neise foi brilhante. Lembrarmos que precisamos ter e nos esforçarmos, né, para termos um ambiente de trabalho harmonioso. Harmonioso não somente sobre o patrimônio que eu falo, mas harmonioso em nossas relações, no tom de voz, na forma como nos dirigimos aos colegas. Afinal, nós não podemos escolher com quem trabalhamos, não é mesmo? A gente escolhe com quem a gente namora, a gente escolhe com quem casa, a gente escolhe com quem almoça, mas não conseguimos, que bom, que não conseguimos escolher com quem trabalhamos. Por quê? É nessa diversidade que nós vamos nos aperfeiçoando enquanto pessoas, enquanto seres humanos relacionais. Lembraram-se da dimensão social? Pois é, exatamente isso. Então é nessa diversidade, né, sendo produtivos com o mesmo objetivo do outro, é que nós nos harmonizamos. Então precisamos ter esse foco. Se está difícil ter esse foco, temos uma dica: busque um profissional da psicoterapia. Olha, eu aqui trazendo de fato a nossa função, o nosso papel, e eu diria mais, gente, é a nossa missão: ajudar o ser humano que não consegue ultrapassar alguns dos seus próprios limites a exercer de forma mais leve a vida. Essa leveza é crucial, porque nós pensamos, se a gente colocar na pontinha do lápis, a gente vive mais tempo da nossa vida dedicado ao trabalho, às vezes, do que dedicado à nossa família, ao nosso lazer, aos nossos amigos. Então, essa relação saudável no ambiente profissional é fundamental para o nosso bem-estar físico, psicológico. Por que eu digo físico? Porque, às vezes, quando nós estamos mal, quando nós estamos mentalmente, emocionalmente em desequilíbrio, nós podemos desenvolver doenças. Não é à toa, e eu já vim aqui falar sobre esse tema, que um dos motivos de maior afastamento no trabalho é exatamente a síndrome de burnout. Último domingo de fevereiro, né? Então, gente, dia 25, último domingo de fevereiro, nós estamos com um tema muito interessante, que é equilíbrio entre carreira e bem-estar, desafios e estratégias. Foi um tema pedido por algum dos nossos ouvintes, e a produção do programa Viver Bem convidou
a doutora Neise Ferreira, ela que tem uma vasta experiência em carreira, em cargos e salários, em recursos humanos, porque dedicou um bom tempo da sua vida de trabalho. Ela é psicóloga clínica, mas tem uma vasta expertise, uma vasta experiência em organizações, em instituições. Então, é a profissional perfeita para responder sobre o tema de hoje. Ela está aqui já no bloco anterior. Ela pontuou sobre o burnout. E eu vou passar a palavra para a doutora Neise. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa síndrome e ela vai se instalando sorrateiramente. Normalmente vai dando pequenos sinais e, a maioria das vezes, as pessoas só buscam ajuda quando já estão numa fase de esgotamento físico, emocional, já não rendem mais. Mas como nós podemos evitar que isso aconteça, né? Estando atentos. O autoconhecimento é fundamental. Perceber o que nos está trazendo desconforto, o que nos remete a uma estafa, os primeiros sinais de descolamento, de você não estar conseguindo se concentrar, de não estar conseguindo render, criar coisas que antes você fazia com prazer, você fazia com interesse, hoje são um fardo. Liga o sinalzinho de alerta. Preste atenção. O que está acontecendo? Você já acorda exausto, cansado? Precisa chegar a esse ponto? Não. Os primeiros sinais de desconforto, os primeiros sinais de que você já não está mais conseguindo reter informações novas, por exemplo, você já não está conseguindo concatenar as ideias com tanta fluidez, com tanta facilidade quanto antes, você anda irritadiço. O que está acontecendo? Será que tem uma relação direta com o seu trabalho? É claro que existem várias faces da nossa vida que podem estar contribuindo, mas, como eu disse anteriormente, a maior parte do nosso tempo nós dedicamos ao trabalho. O que será que está acontecendo nesse ambiente que pode estar te levando a esse quadro de estafa, né? Que, se não cuidado por profissionais capacitados, habilitados, pode levar inclusive a um afastamento, inclusive até a quadros depressivos mais graves e, alguns casos, infelizmente, levar a um ato mais extremo, como um suicídio. Então, de que forma nós podemos tratar preventivamente? Estando atento aos primeiros sinais, buscando ajuda especializada, tendo um ambiente de trabalho em que você identifique pelo menos uma pessoa com a qual você se sinta à vontade para falar como você se sente, para buscar ajuda. Isso são pequenas ações que você pode inserir no seu cotidiano para evitar que se chegue a um extremo que leve a um afastamento. Então, esse trabalho excessivo, e isso aconteceu muito enfaticamente durante a pandemia, por exemplo. Esse trabalho que a gente levou para casa, né? Muitas pessoas passaram a trabalhar num ambiente interno, home office, como dizem, e os limites do horário de trabalho, do horário para a família, você trabalhar num ambiente que não era o apropriado para aquele tipo de atividade que você estava fazendo, tudo isso são fatores estressores, estressantes, que podem desencadear uma crise. E crises que não são tratadas se avolumam, geram doenças. E essas doenças, elas podem iniciar como uma doença emocional, nos abalando emocionalmente, e podem desenvolver inclusive doenças fisiológicas, como a Sônia colocou
com muita propriedade, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Quando uma dessas faces, uma dessas áreas são afetadas, todas as demais também são impactadas. Perfeito, doutora Neise. A Sandra Mota, da paróquia São Judas Tadeu de Bangu, também é uma ouvinte assídua do nosso programa. Quero agradecer em nome de toda a equipe da Rádio Catedral e em nosso nome também a sua participação, Sandra. E ela pergunta: qual é a importância de se sentir bem no trabalho? Qual é a importância? Imagina você viver num ambiente cerca de 8 horas por dia. Estou colocando cerca porque é muito comum que essa hora se estenda, né? Que você trabalhe até mais horas. Num trabalho que te exige, que te cobra, e você não está emocionalmente preparada para lidar com esses desafios. O quanto isso pode abalar a sua autoestima, abalar a sua autoconfiança, o quanto isso faz com que o olhar do outro para você também seja influenciado. Então, quando nós falamos em estar bem no ambiente de trabalho, nós falamos numa série de aspectos. É você conseguir conciliar as suas demandas pessoais e profissionais de forma harmônica e dedicar-se a cada um desses segmentos de forma intensa, com presença. Então, não é que você nunca no trabalho possa atender uma ligação pessoal, mas o tempo que você dispõe, né, para essas demandas pessoais no momento de trabalho pode influenciar no seu rendimento. Assim como, estando em casa, o quanto você consegue pausar, estar ali, presente, junto aos seus amigos, junto aos seus familiares, ou o quanto você se permite ser interrompido. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que atendem ligação de chefe fora do horário de trabalho, no final de semana, respondem e-mails, eles estão sempre de alguma forma conectados a essa demanda. Isso, se não se cuidar, pode tomar o seu tempo de modo a não permitir que você tenha, de forma harmônica e equilibrada, como nós colocamos aqui, tempo para as demais demandas da vida. Então, estar bem no ambiente de trabalho requer presença, requer que você conheça suas habilidades, suas competências, saiba o que é esperado de você e consiga se dedicar a isso. Quando você não está bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, essa dedicação fica comprometida. Consequentemente, os resultados, as entregas também. Na verdade, as pessoas, quando não se sentem bem no trabalho, elas realmente não são produtivas. E por isso é tão importante buscar o autoconhecimento, buscar estratégias, porque é um desafio conviver com pessoas, colegas de trabalho, muitas das vezes pensam diferentes de nós, né? Até sobre um determinado trabalho, sobre um determinado ponto de vista, e acaba nos desgastando emocionalmente. E nos incluímos porque, ainda que sejamos psicólogas, lidamos sim melhor com isso, com a adversidade, mas somos pessoas humanas, também passamos por essas questões também, viu, gente? Mas por isso é tão importante a pessoa se autoconhecer. Se ainda se sentir falta, se tem uma lacuna nesta esfera, nesta área, busque
um profissional que possa lhe ajudar, né? Converse com um amigo, peça indicação e pode nos procurar aqui também pelo programa Viver Bem. Então, como a doutora Neise bem coloca, passamos a maior parte da nossa vida no trabalho, é só fazer as contas, né? Como ela sugeriu, achei assim fantástico. A outra pergunta da produção é: em que a saúde mental afeta o equilíbrio na carreira? Em que? Bom, quando nós nos conhecemos, o famoso autoconhecimento, nós temos uma noção um pouco mais clara das nossas potencialidades, do que nós podemos entregar, né? Da nossa capacidade. Mas também temos uma noção um pouquinho melhor dos nossos pontos a serem desenvolvidos, do que nós precisamos estar atentos, das nossas fragilidades, dos nossos limites. Ter essa noção é fundamental. Se nós não respeitamos nosso limite, como esperar que o outro, que nos conhece bem menos que a gente, o acate, né? Aceite, respeite? Muito difícil. Então, ter esses limites claros, ter o nosso repertório, saber quem nós somos, o que nós temos a ofertar, a oferecer, até onde nós conseguimos garantir que nós chegamos. E lidar com os imprevistos, como a doutora Sônia colocou muito bem. A vida nos oferece desafios a todo momento. Até quem está certo da sua capacidade pode se ver à frente de um desafio que não cogitava, não pensava, não estava preparado para aquele desafio. Quando nós sabemos das nossas potencialidades, nós lidamos com isso de uma forma mais amena. Nós lidamos com esse desafio como algo que nos impulsiona a melhorar, a buscar alternativas viáveis. Agora, se nós não estamos bem, se nós não nos conhecemos, aquilo nos abala, nos mina a energia, nos tira a capacidade que antes nós víamos, mas naquele momento a gente não consegue enxergar e nós podemos declinar. Nós não conseguimos nos comprometer, nos energizar, reverter aquela situação de forma positiva. Então, o autoconhecimento, ele nos capacita a lidar com os altos e baixos da vida. Se nós não nos conhecemos, a tendência é que a gente fique mais encharcado, mais abalado e tenha maior dificuldade em transpor aquela dificuldade, aquele desafio. Perfeito. Tem uma ouvinte chamada Margarete. Ela diz que é de Bento Ribeiro. Muito obrigada, Margarete, por sua participação. E ela faz um contexto. Trabalhei numa empresa por 5 anos. Pedi demissão porque me sentia muito mal com o meu chefe e com alguns colegas. Eu tive um bom salário, mas não era feliz e me sentia desmotivada. Atualmente eu estou desempregada, preciso da sua orientação. Margarete, Margarete de Bento Ribeiro. Margarete, ótima a sua colocação. Porque muitas vezes nós não nos permitimos romper com um ciclo que está nos fazendo mal. Então, admirável a sua coragem de, apesar de correr o risco de ficar um tempo desempregada, ter tido a coragem de dizer: eu estou infeliz aqui. Eu não vejo alternativas mais. Já tentei conversar, já tentei negociar,
E os horizontes que eles me apontam não me interessam, não são satisfatórios para mim. Que bom que você tomou essa iniciativa de optar pela sua saúde mental e certamente pela sua saúde física também, né? Por experiência própria, já vivi momentos da minha vida em que, por inabilidade, por imaturidade, por não saber lidar com situações até similares à que você trouxe, desenvolvi um monte de coisa. Dermatite, gastrite. E eu ouvia do médico: enquanto você mantiver essa situação, você não conseguir contornar isso, resolver essa questão, você vai continuar adoecida. Não tem remédio que cure determinadas coisas. E, assim como você, optei por ser feliz. E saí naquele momento, fui para uma outra empresa, onde eu ganhava menos, mas eu era mais reconhecida, onde eu tinha um trabalho que era valorizado. E essa sua escolha é uma escolha saudável, sim. Eu te digo que em um mês eu era outra pessoa. Fisicamente eu me curei totalmente e emocionalmente mais segura, mais tranquila, mais feliz. Então, mantenha esse estado de esperança, né? A esperança é não o esperar de braços cruzados. Eu gosto muito da palavra oração, né? Vamos orar, mas tem que agir também, tem que ter ação. Então, é a esperança de quem tem a confiança de que as coisas vão mudar, podem ser positivas e tem a iniciativa de buscar uma alternativa. Mantenha-se confiante, esperançosa, e eu tenho certeza que em breve você vai estar nos falando da sua superação. Que bonito, doutora Neise. Gostei muito, adoro essa palavra também. Esperança. Precisamos. São duas palavras que me tocam muito o coração, que é esperançar, né? A esperança do verbo esperançar. E a outra palavra que eu aplico, inclusive, na clínica, acho que a doutora Neise também, e ficaram aí curiosos como a gente aplica palavras na clínica, sim, não apenas nesse contexto da verbalização, mas muitas das vezes com dinâmica, para a conscientização e a consolidação do material científico teórico. Então, a outra palavra é gratidão. Precisamos ter consciência da gratidão de estarmos vivos e até viver bem a vida que a gente tem. Mas a produção diz que o nosso programa já encerrou? Só falta um minutinho, é isso? Para encerrar o programa? Esse programa é maravilhoso. 2 minutinhos para encerrar o programa ou para ir para o segundo bloco? Para o segundo bloco, terceiro bloco. Olha, eu quero tanto que o programa continue. Se eu puder, eu fico aqui o dia inteiro. Amo falar de psicologia e, sobretudo, desse amor de Deus que me transcende, que nos impulsiona a buscar ajudar as pessoas que passam por sofrimentos. Então, o tempo é aqui e agora. E, gente, se vocês não conhecem a Rádio Catedral, está na hora de conhecer. É tão bom chegar aqui, a gente não quer mais sair. Eu ainda tenho que voltar ao consultório, a doutora Neise também, mas a gente é tão bem acolhido, tão bem recebido por Nossa Senhora de Fátima. Logo abre-se o elevador e Nossa Senhora de Fátima nos espera aqui, parada obrigatória de oração. Então, gente, eu convido até a todos a passar aqui, dê uma passadinha, de vez em quando a gente esbarra com um ouvinte nosso aqui, conhecendo as instalações da rádio. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, em todos os domingos, aqui juntinho do seu coração. Você que nos dá a oportunidade de tocar nesse lugar sagrado que é o coração da gente, né? No coração que Deus habita.
Então, que bom que você, nossos ouvintes, que bom nos dar esta oportunidade de poder trazer um tema de psicologia e espiritualidade, que são os assuntos que o programa Viver Bem comunica. São os assuntos que trazemos nós, não somente eu, mas sempre ao meu lado um convidado ou uma convidada, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Neise Ferreira, ela que é especialista em carreira, ela é psicóloga clínica, mas ela tem uma expertise em organização, instituição também, ela é palestrante, gente, se você aí, empresário, ou gerente, ou alguém que possa levar à sua empresa uma indicação de um profissional que é católico, né? Não desmerecendo as demais crenças, mas um profissional que vai dar essa fala, que vai trazer, unir a ciência e a fé, a nossa catolicidade, levar uma palavra sobre carreira, sobre organização, sobre bem-estar, sobre motivação. Gente, é só ligar aqui para o programa Viver Bem, a doutora Neise, a rádio tem esse contato nosso, de todos nós, da equipe, e também dos psicólogos convidados. O tema de hoje é equilíbrio entre carreira e bem-estar, desafios e estratégias. Será que é um desafio a construção de uma carreira? E uma palavra que chegou, uma palavra não, gente, uma pergunta que chegou, eu achei muito importante, não podemos perdê-la de vista. Não tem ouvinte que se identifica, mas a pergunta é: doutora Neise, como se dá a frustração profissional? Forte, né? Como se dá essa frustração? A frustração tende a acontecer, ou pelo menos ser percebida, quando você não vê os seus propósitos de vida alinhados ao que o seu ambiente de trabalho, o seu tipo de trabalho te oferece. Então, quando você vê seus sonhos, suas perspectivas de vida, seus objetivos sendo delineados e não consegue conciliar o que você desenvolve profissionalmente, né, para que venha a atingir a esses propósitos nessa direção, caminhe nessa direção, é um grande fator de frustração. Então, quando você não se sente reconhecido, quando você vê as suas habilidades e competências subutilizadas, ou você se vê sobrecarregado, quando você não consegue conciliar, dimensionar a sua dedicação de tempo de forma satisfatória, e você percebe que fica em desalinho, em desarmonia, isso também pode ser uma grande fonte de frustração. Então, mais uma vez, a gente vê a importância do autoconhecimento, a importância do autocuidado, porque isso também é autocuidado. Quando você se percebe frustrado, parar, pausar, como a gente costuma falar, e tentar entender o que pode estar gerando esse desconforto. A partir do momento que você consegue pensar a esse respeito, provavelmente, se conhecendo, estando capacitado a lidar com aquela questão, você vai mais facilmente encontrar alternativas viáveis, encontrar possibilidades, não ser travado somente pelo que não está caminhando bem. E é verdade, né, gente? Nossa frustração existencial, muitas das vezes ela se dá, muitas das vezes não, acho que todas as vezes ela se dá com essa quebra de propósitos, com
digamos, a insuficiência de respostas às nossas expectativas, e aí somos frustrados. Mas como se dá isso no âmbito organizacional? Penso que muitas das vezes, o que eu identifico também através da clínica, que recebemos pessoas que trabalham normalmente, também recebemos pessoas, adolescentes que ainda não trabalham, também recebemos pessoas para orientação vocacional profissional. Então, ali trabalhamos, inclusive identificamos a expectativa daquele paciente ou daquele orientando, né? Então, identificamos que há muita expectativa em carreira, na pressa de conseguir um bom salário. Principalmente os mais jovens, querem a subida mais rápida. Então, vejam, uma das causas dessa frustração deve-se a esse até apelo, eu diria, de uma sociedade consumista que acabam levando as pessoas num coletivo a buscarem o ter. Né? E esse ter acaba levando à expectativa de um salário alto e por aí vai. Né? Então, esse é um tema que devemos convidar até a doutora Neise para falar um pouco mais sobre isso, sobre esse encarreiramento, esse programa de cargos e salários, avaliação de desempenho, enfim, clima organizacional. E eu falo tudo isso não com a propriedade que a doutora Neise tem, porque ela sim trabalhou em RH, mas sim como uma pessoa profissional que fui, trabalhei em grande empresa durante 32 anos, mas como funcionária. Então, eu não tenho a expertise, mas convivemos com esses temas também, e mais ainda agora na clínica. Atualmente, né, me dedico exclusivamente à parte acadêmica, mas principalmente à parte clínica, de atendimento clínico. E a gente vê a demanda, né? Sofrimento de muitas pessoas que vivem na frustração disso. Né? Quer falar um pouquinho mais, doutora? Nenhum problema você querer crescer. Sim, isso perfeito. É saudável, isso é esperado, né? Que você não queira ficar estagnado no mesmo lugar por anos e anos e anos. Só que há um caminhar, há uma proposta que você vai se encorpando para ocupar posições diferentes. E para isso, mais uma vez, o autoconhecimento é fundamental. Você entender qual é a demanda, onde você está. Eu estou aqui. Nessa posição, eu consigo me sentir satisfeita em tais aspectos, mas anseio por algo mais. Quando eu penso em progressão, né, não necessariamente essa progressão vem associada a uma promoção. Nós temos movimentos que são horizontais também. Passagens de nível, por exemplo. Profissional 1, 2, 3, pleno, sênior, júnior. Isso também é uma caminhada. Mas, muitas vezes, a pessoa tem a expectativa de pulos, de chegar logo, breve, e não se prepara para isso. Mais uma vez, a ação é necessária. O se preparar tecnicamente, se preparar emocionalmente. Se você pretende ocupar uma posição de gestão, por exemplo, mais importante ainda, que você conheça a você mesmo e desenvolva a habilidade e o olhar para com o outro. O acolhimento do que aquela pessoa tem a ofertar e como desenvolver o que você necessita dentro da sua equipe. A Sônia falou também da questão do clima organizacional. O clima organizacional tem tudo a ver com a nossa satisfação dentro do ambiente de trabalho. O quanto as nossas expectativas estão sendo minimamente atendidas, ou o quanto eu anseio será que essa empresa tem condição de me oferecer o que eu desejo? Que movimentos eu posso fazer para chegar até lá?
Será que eu preciso me especializar, estudar, desenvolver alguma habilidade, alguma competência? Tudo isso também pode fazer parte do seu tratamento. Dentro da clínica, nós também podemos ajudar as pessoas a melhor entender para onde elas querem ir, de que forma elas podem se organizar para alcançar esses objetivos, para alcançar esse estágio que te permite alçar outras posições, alcançar voos mais altos, digamos assim. Eu gostei muito dessa colocação simples, mas profunda e com propriedade, e me fez pensar em falar alguma coisa, não chegou pergunta não, viu? Mas em falar alguma coisa para os empresários, pequenos, grandes, os gerentes, os diretores. Por quê? Como melhorar o clima organizacional para que os funcionários que fazem a empresa acontecer se sintam melhores e mais felizes? Então, tem pequenas dicas, às vezes levando um profissional para dar uma palestra. Lembro-me que lá na empresa em que eu trabalhava, eu mesma, e quem me ouve vai confirmar, eu mesma comecei a levar um bolinho para as sextas-feiras para que tivesse o logo café, um café com sentido. Então isso vai quebrando, as pessoas se sentem mais pessoas, mais gentes. E assim, pequenas dicas merecem ser divulgadas. Então são coisas simples que se pode fazer. Lá no consultório, por exemplo, lá na clínica Vitor Frankl, nós temos as gotas de logoterapia, gotas de sentido. Toda e qualquer pessoa que chega tem um recipiente, só que são duas mãos juntas, assim, de acolher a pessoa, né? E vocês estão convidados a ir buscar uma gotinha de sentido e uma mensagem que reflete para que o ser humano ele possa se conscientizar de quem ele é, como filho de Deus e como pessoa humana, que é da importância de ser pessoa. Então, vejam, gente, uma dica que estamos dando aqui para os diretores, gestores, um logo café, um sorriso, sorriam mais. Às vezes a autoridade passa tão carrancuda, né, por meio de nós e fica aquele distanciamento. Até amedronta, né? Amedronta, exatamente, Neise. Você, com a sua experiência, pode até dar mais dicas aí. Eu sou, assim, fã de carteirinha de quem consegue trazer esse olhar humanizado. Né? Perfeito. E eu tive uma mestra que me ensinou muito, trouxe várias práticas para o ambiente organizacional que nos ajudou bastante. Por exemplo, nós tínhamos um caderninho onde nós anotávamos ao longo da semana o que nós tínhamos aprendido de novo, o que nós tínhamos. Se nós fizemos um treinamento, nós tínhamos o compromisso de estender esse treinamento, de pelo menos passar um pouco do que nós aprendemos também para a equipe.